Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje são 12 de dezembro de 2021. Vamos falar sobre... Hoje vai ser uma live que não vai ter um tema específico. Vamos falar de forma abrangente. Um ponto muito importante que eu vou passar para vocês é o seguinte: é uma forma de você entender como funciona a sua mente, a sua específica, porque existem quatro tipos de pessoas que funcionam, cada grupo funciona de acordo com um elemento. E são 4 elementos. Os elementos água, fogo, terra e ar. Isso é só uma das várias formas de identificar o seu lado mais forte. Eu vou explicar isso a partir de agora. Tem pessoas, ou seja, resumindo, você pode ter como forma predominante um desses 4 elementos. No que você identifica qual elemento é o seu predominante, de acordo com essa informação, você consegue trabalhar, você consegue agir, tomar decisões de acordo com a influência desse elemento específico. E com isso, o seu crescimento pode acelerar muito. Além disso, você também vai entender com quem você está falando. Quando você identifica o elemento da pessoa com quem você está falando, você pode utilizar isso para poder aí ajudá-la, para poder comunicar com ela de uma maneira muito melhor. É o seguinte: eu, por exemplo, eu sou o elemento fogo, de forma predominante. Além disso, antes de eu falar do elemento fogo, quando você identifica o seu elemento predominante, todo mundo tem um predominante, você também vai entender, vai conseguir perceber qual dos 4 elementos é o menos significativo. E o ideal é que todo mundo tenha os 4 elementos bem trabalhados. Quando você identifica o seu elemento menos significativo, o menos forte, eu ia falar o mais fraco, prefiro falar menos forte, você pode trabalhar este elemento em você. E assim você cresce, evolui. Os elementos, como eu falei, são fogo, água, ar e terra. Veja bem, você vai ver aí diversas explicações diferentes da que eu vou dar para você. Mas a que eu vou dar eu vou usar uma linguagem bem informal e é a forma mais fácil de se compreender. Foi para mim. Pode ser que não seja para você. Pode ser, mas como para mim foi dessa forma, eu estudei as diversas formas de se entender, eu vou explicar a que foi mais fácil para mim. Seguinte. Elemento fogo. Eu, por exemplo, sou elemento fogo. O que quer dizer? O que representa o elemento fogo? Eu vou falar só o aspecto principal, o norte. Porque é o seguinte, é sempre bom estar falando. Por que eu sempre falo isso? Porque sempre vem alguém falar: nossa, mas tem muito mais coisas do que isso, e tem isso, e tem aquilo, e tem aquilo. A minha finalidade aqui não é passar o conhecimento de algo para você. A minha finalidade é passar informações para que você coloque em prática e você cresça. Não é para que você seja um expert no assunto X. Não.
Eu pego o assunto, né? O que eu trago são assuntos que você vai colocar em prática de forma fácil, porque a linguagem passada é uma forma fácil, bem informal, para você colocar em prática e você prosperar. É essa a finalidade. Porque sempre tem alguém, ou sempre tem algum do contra, às vezes no YouTube. Mas do YouTube eu nem ligo. Né? Mas a autossabotagem também faz com que as pessoas, né, às vezes, em vez de captar o conhecimento e botar em prática e crescer, elas preferem achar algum ponto para fazer algum tipo de reclamação. Isso faz parte da autossabotagem. Comigo, eu já corto logo. Já corto logo, não dou espaço para isso. Bem, elemento fogo. O elemento fogo, a pessoa que tem esse elemento de forma predominante, ela age da seguinte forma. Eu vou usar uma metáfora que eu gosto de usar para fazer essa explicação do fogo. Vamos supor que, de forma exemplificativa, que a finalidade, que a missão de uma pessoa, foi dada uma missão para aquela pessoa naquele momento, tá? A missão para uma pessoa naquele momento ali é ela atravessar a rua. Vamos lá. Ana Paula, alguém chega para Ana Paula, a sua missão é você tem que atravessar a rua. Isso que você tem que fazer aqui agora. Se a Ana Paula for um elemento fogo, pode estar chovendo canivete, que ela vai atravessar. Ela vai chegar do outro lado sangrando, né? Toda machucada. Mas chegou. O elemento fogo é assim. Eu sou fogo. Eu era muito mais, né? Como eu trabalhei os outros, eu dei uma diminuída. Isso foi muito importante para mim. Por quê? Porque nós lidamos aqui na mentoria com pessoas que tem o elemento fogo, que tem o elemento água, o ar, terra. Como eu era elemento fogo de forma predominante, eu falava com as outras pessoas como se elas também o fossem, como se elas também fossem fogo. Porque é algo automático da pessoa. Quem era elemento fogo, ótimo. Agora, se a pessoa fosse o elemento água, por exemplo, não dava certo. Então, eu trabalhei os outros elementos para poder ajudar o máximo de pessoas possível. Tá, e um dos motivos pelo qual é bom você trabalhar todos os elementos. Retornando, o fogo é assim, a pessoa, ela quer cumprir a missão. Se ela paga o preço que tem que ser pago. Isso, às vezes, é muito bom. Muitas vezes é muito bom. E tem vezes que não é bom. Se a pessoa não tiver outros elementos trabalhados, se ela for fogo predominante e basicamente não atuar dentro dos outros elementos, necessariamente ocorrerão situações em que ela vai ser fogo e isso vai ser prejudicial à vida dela. Porque tem determinados sofrimentos que podem ser, eu ia falar eternos, não existe sofrimento eterno, mas vamos lá, duradouros. Tem determinados sofrimentos que deixam feridas que demoram muito para serem cicatrizadas. E nesses casos é melhor que não se faça ferida. O elemento água, usando esse mesmo caso exemplificativo da missão dada, que é atravessar a rua, vamos usar a Ana Paula novamente. Alguém chega para a Ana Paula e fala para ela, sua missão é atravessar a rua. Só que ela é elemento água. Está chovendo canivete. O que ela vai fazer? Ela vai ficar debaixo, né, de uma marquise, chovendo canivete, ela vai ficar lá confortavelmente debaixo da marquise, vendo televisão, né,
brincando com a filha dela, tudo mais. Aí, quando parar de chover, né, vai abrir aquele sol, ela vai de forma tranquila, sem estresse, atravessar a rua. Esse é o famoso elemento água. A alquimia chama de solúcio. O fogo, na alquimia, chama-se calcináceo. A alquimia também trabalha usando a nomenclatura fogo, água, etc. Ou seja, o elemento água é uma forma em que a dor é evitada. É sempre procurado o caminho menos estressante entre algo ser rápido e estressante comparado a algo mais demorado, só que suave. A pessoa água prefere o mais demorado, só que suave. Por quê? Porque a forma suave predomina. Quando tem alguém, tipo assim, na mentoria, aqui na mentoria, vamos lá. A pessoa chega, você chega, você precisa estar, né, querendo crescer e tudo mais. Se quem for, no caso, se eu fosse falar com você dentro apenas do elemento fogo, ia ser algo assim mais radical, do tipo, olha, não vem ser vitimista pra cima de mim, não, o negócio é assim, assim, assado, não vem ficar dessa forma, não, é isso que você deve fazer, certo? É assim, assim, assado, e para de ficar chorando, para de vitimismo pro meu lado, e ponto final. Esse é, ó, o caminho é esse. Você chega e faz. Agora, se você não quer fazer, também não vem ficar enchendo meu saco. Mais ou menos fazendo uma forma resumida. A Rosani, cadê? A Rosani tá aí? A Rosani é fogo total. Sabe, quem é afiliado da Rosani já sabe que quando eu percebo que alguém é fogo, eu escolho uma madrinha fogo também. Agora, quando a pessoa chega na mentoria e eu não conheço, ela é elemento água, e aí eu coloco como madrinha uma pessoa elemento fogo, choca, não tem como. Choca. A pessoa vem fazer reclamação comigo tudo. Nossa, e falando mal, falando de tal, é isso, é assado, não sei o que, sei que lá. Eu sei que não é nada daquilo, é porque é um choque. Tá? Muito comum no dia a dia, por exemplo, haver esse tipo, é uma falta de percepção quando esses elementos se chocam. Pessoas com elementos opostos se chocam. Se uma pessoa é elemento água e ela trabalha com a pessoa que é elemento fogo, nossa senhora, é estresse. Aí a pessoa que é elemento água chega em casa falando daquele elemento fogo, ela fala de uma forma como se essa pessoa, elemento fogo, fosse um mau caráter. Não é nada daquilo. Não é nada daquilo. É apenas uma percepção falsa daquela pessoa, elemento água. Por quê? Porque a forma de se comunicar, a forma de lidar com os problemas do elemento fogo é uma forma que na mente dela é algo errado, algo ruim, é algo de uma pessoa desqualificada, às vezes, pode ser. E aí, a pessoa elemento fogo, quando chega em casa, vamos supor que ela trabalhe com uma pessoa elemento água. E ela chega em casa para falar com a família. Quando eu falo chega em casa e fala, é a pessoa falando com a esposa, com o marido, com os filhos, os pais, comentando do trabalho. Ela vai falar com o elemento água, é uma pessoa que é procrastinada, que não tem capacidade de iniciativa, uma pessoa relaxada, e por aí vai. E também, lendo engano, não é que ela é relaxada, aqui ela vai procurar um caminho mais tranquilo possível. Aí tem de ver se
onde ela está trabalhando requer este tipo de comportamento. Porque uma pessoa, elemento água, para trabalhar, por exemplo, em situações onde há metas, não tem como. É impossível. É estressante. Essa pessoa está afadada à saúde, à pressão dela aumentar e tudo mais. Hoje em dia, nas grandes empresas, quando se faz, né, um processo seletivo, eles já utilizam essa questão. Utilizam, com certeza. Grandes empresas. Ou seja, esse conhecimento é muito bom para que você identifique o seu elemento e que você entenda, para que você entenda qual trabalho será totalmente prejudicial à sua saúde ou não. A pessoa que é elemento água do trabalho que requer pessoas elemento fogo, a pessoa elemento água, primeiro que ela não vai render, segundo que a pressão dela vai aumentar, vai ser algo horrível na vida dela. A pessoa que é elemento água, quando ela vai... Vamos usar o mesmo exemplo de uma pessoa que entra na mentoria e a pessoa, ela é um elemento... pode ser o elemento que ela for, e quem está atendendo é o elemento água. A pessoa, vamos supor que eu seja o elemento água. Eu dei um tratamento dentro do elemento água para a pessoa. Né? Eu vou conversar com a pessoa e vou, né, dar uma explicação para ela dentro do elemento água. Vai ser extremamente paciente, vai procurar entender, caso a pessoa esteja se vitimizando, ela vai procurar entender, vai passar de uma forma amena. Se a pessoa não entender, ela vai repetir. Se a pessoa não entender de novo, ela vai repetir mais uma vez. E por aí vai. Muitas vezes, isso pode ser bom. Outras, ruim. Logo de cara. Se a pessoa que está precisando de ajuda é um elemento fogo, e a que for ajudar vai dar um tratamento dentro do elemento água, esquece. A pessoa não vai... Ela só... A pessoa que é elemento fogo, ela vai do tranco. Não é comum, né? Não tem essa de ficar passando a mãozinha na cabeça. Porque fazer isso com o elemento fogo é algo totalmente... Ela tem ojeriza isso. Vai ser algo totalmente infrutífero, ineficaz. Assim como, se uma pessoa é elemento a que está precisando de ajuda é elemento água, se quem está ajudando ficar só nessa de elemento água, tá, pode fazer com que a pessoa que está sendo ajudada fique numa zona de conforto, poxa, eu liguei meu ar, só que eu não estou sentindo gelar aqui. Né? Acho que eu deixei a temperatura alta. O problema é que agora eu fico com o microfone preso, aí tem que sair, tem que tirar, vai ficar assim mesmo. Voltando. A pessoa que... o exemplo é o seguinte, a pessoa que está sendo ajudada é água e a que está ajudando dá um tratamento apenas água. A pessoa que está sendo ajudada, ela corre o risco de ficar numa zona de conforto. Sair da zona de conforto é algo importante. Então, ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio é importante. Eu faço isso muito nas lives, minhas práticas, às vezes, na correção das práticas, eu percebo que a pessoa está precisando ter um tratamento mais fogo, eu sou mais fogo. Às vezes, quando eu percebo que ela precisa de um tratamento água, eu dou mais água, e por aí vai. Mas eu gosto bastante de aproveitar as práticas que são passadas na nossa mentoria, né? Para quem não sabe, aqui é mentoria. Acho que esse vídeo aqui não vai para o YouTube. As práticas passadas no nosso grupo principal, tá? Onde ocorre a mentoria,
tem pessoas aqui que não são do grupo principal, tem pessoas que estão no grupo de acesso. Tá? Mas as práticas, quando eu peço para a pessoa falar no grupo principal e eu dou um retorno, é maravilhoso. Eu consigo fazer aquela pessoa, né, dar um start através das respostas. Às vezes a pessoa, quando a pessoa é elemento água e eu dou elemento fogo, às vezes ela, né, não recebe muito bem. Tem umas que vêm falar em box e tudo mais. Normal, já esperado isso. Tudo dentro do já visualizado. Mas a pessoa que faz e recebe retorno, ela faz um efeito grande. Então, vou passar agora por elemento terra. Elemento terra é o seguinte. Veja bem, terra firme. É uma pessoa que tem uma tendência altamente prudente. Altamente prudente. No exemplo que nós usamos, tanto pro água, tanto pro fogo, da Ana Paula, a figura da Ana Paula lá, para atravessar a rua, se ela for o elemento terra e a missão dada é atravessar a rua, ela vai chegar, o que ela vai fazer logo de cara? Olhar para o céu. Porque se houver alguma possibilidade de chover canivete, ela não vai arriscar. Não está chovendo, mas está uma nuvem negra, se chover vai cair canivete. Se corre o risco dela, no meio da rua, começar a chover canivete, se corre esse risco, ela não vai. Prudência. Mas é uma prudência mais exacerbada. Agora, se ela olha para o céu, está um céu azul, não tem uma nuvem, ela vai atravessar. Porque ela tem certeza que nada irá acontecer. Trazendo para a nossa percepção da realidade, imagina a seguinte questão. Alguém chega para você, vamos usar a figura da Ana Paula, vamos supor que a Ana Paula é elemento terra. E alguém chega para ela e oferece para ela uma proposta de sociedade. Bom, qualquer tipo de proposta de sociedade, pelo menos a maioria, tem algumas, pode ser que não, mas a maioria vai ter riscos. A pessoa que é elemento terra, para ela correr riscos, é muito difícil. Ou, calma aí. Ou a proposta tem que ser algo muito claro, com uma chance de riscos mínima. Aí a pessoa elemento terra, ela vai entrar nessa sociedade. Ou seja, a pessoa que é elemento terra, dificilmente ela cresce. Muito difícil. Mas também ela não cai. É muito difícil. É muito difícil cair, é muito difícil crescer. Assim, quando eu digo crescer, Lêcia, é um grande crescimento. É porque nada fica parado. Tudo ou está crescendo ou está decrescendo. Toda energia é assim que funciona. Da mesma forma que a cada dia que passa uma pessoa, né, ela vai ficando uma idade mais avançada, né? A cada ano ela vai aumentando. Para cada dia que passa, ela está um dia mais velha. As energias funcionam da mesma forma, só que pode ser para baixo ou para menos, diferente da idade, que está sempre aumentando. Neste sentido, o elemento terra não é uma pessoa que está sempre parada, não. É uma pessoa que ela pode estar em crescimento, mas é sempre aquele crescimento lento. Tipo, vou dar um exemplo. Se ela vai fazer algum investimento, vai ser um investimento cujo retorno seja certo. Em hipótese alguma vai ser alguém agressiva, investindo em ações na bolsa, que correm riscos de perder tudo, mas também correm risco de ganhar muito dinheiro, não. Isso, ela vai querer uma poupança ali. Hoje poupança não é nem positivo, né? Mas algo ali perto que
O crescimento é pouco, mas é 100%. Esse é o elemento terra. A pessoa que é elemento ar é a seguinte questão. Ela, numa situação idêntica a propostas. Primeiro vamos falar da outra, do primeiro exemplo. A pessoa, voltando, figurando a Paula, elemento ar. E é dada a missão para ela atravessar a rua. O que ela vai fazer? Ela não vai se importar se está chovendo canivete ou não, só que diferente do fogo, ele vai atravessar correndo. Ele está chovendo canivete, ele sabe. Ele sabe que o canivete quando bate no corpo vai causar dor. Então ele vai passar correndo, vai chegar sangrando, vai chegar rápido, correndo. O elemento ar é o seguinte: pode estar chovendo canivete, pode estar um céu azul, ele vai atravessar, mas vai atravessar tranquilo, andando. Se tiver chovendo canivete, vai chegar do outro lado, né, quase morto. E se não estiver chovendo canivete, vai chegar do outro lado também, tranquilo. Mas não teve estresse quanto ao caminho. Ou seja, é uma pessoa mais kamikaze. E é uma pessoa que chega, no caso da sociedade, e aí, fulano, Ana Paula, vamos fazer a sociedade dela, vambora. É o tipo, topa tudo, bora, vambora. Algumas vezes, isso vai dar certo. Outras, não. Na maioria das vezes, não. Só que algumas dá certo. Tem pessoas elemento ar que dão um boom, né? Que conseguem dar um boom na vida em razão disso. Porque foi com tudo e deu certo. Não é a forma sugerida. Mas tem situações em que, se a pessoa não tiver ali uma energia dentro do elemento ar, o negócio pode não vingar. Então, ter estes 4 elementos bem trabalhados é importante. A forma de se trabalhá-los é unicamente através da percepção. Existem símbolos para cada um deles. Aí tem, com certeza. Só que os símbolos são específicos dentro desse estudo. Eu não gosto de trabalhar os símbolos para esta questão, porque muitas vezes eles vão ter o símbolo vai ter uma informação diferente quando ele é usado dentro dos arquétipos da mitologia grega, por exemplo, que nós utilizamos na nossa mentoria. E essa mistura não dá certo. Então, eu não trabalho com esses símbolos dos elementos. Senão vai haver um choque aí de informações. Né? Eu poderia fazer isso se eu fosse elemento ar. Vamos trabalhar aqui, vamos que vamos. Não. Né? O elemento ar, nesse caso, não é o indicado. Tem que ter algo... Tem que ter tem que ter responsabilidade. Quanto mais quando a gente lida com vidas, famílias de outras pessoas, né? Dos membros aqui, por exemplo, então tem que ter responsabilidade. Agora, cada um, por sua conta e risco, aí pode estudar, verifica se o símbolo tal vai contra o arquétipo atual da mitologia grega que estamos usando, no caso hoje em dia Zeus, mas já iremos mudar daqui a acho que 2 semanas no máximo. E aí tem essa questão, hoje com Zeus pode ser ok, aí quando entrar o novo pode não ser mais ok, e aí como é que fica? Então fica esta questão aí do que diz respeito aos símbolos. No entanto, você pode
perceber, né, analisar nas principais decisões de sua vida o que está prevalecendo e fazer uma análise, né, uma reflexão sobre qual seria o melhor elemento dentro de determinada tomada de decisão. Exemplo, alguém te chama para uma sociedade. Você vai refletir. Nossa, será que... E todas as vezes que me chamam, eu nunca vou. Será que então ela é um elemento terra? Isso não deve ser mudado? Não está na hora de mudar? Se ela identificar que ela é um elemento terra, então a melhor coisa a se fazer é ter decisões fora desse elemento. Para ela o quê? Sair da zona de conforto. Trabalhar os outros elementos. Pode até não ser uma decisão que necessariamente seria a melhor a ser tomada para o que diz respeito à finalidade ali da proposta. Mas para o que diz respeito a ela trabalhar um elemento fora, vai ser maravilhoso. Então compensa? Compensa. Exemplo. Caso prático. A pessoa é elemento terra. Então ela tem uma enorme prudência nas suas tomadas de decisões. Ela nem sabia que existia isso, terra, fogo, nem sabia disso. Ficou sabendo, que é o caso da maioria aqui que está presente, nem imaginava que existia isso, né? A não ser que, pode ser, a maioria nem imaginava. A maioria nem imaginava que existia essas questões com essas influências que eu estou falando. E ela passa a ficar sabendo. Aí ela é chamada para uma sociedade. Ela reflete, ela identifica que ela é uma pessoa elemento terra. Por quê? Porque ela nunca aceitou nada desse tipo. Quando aceitou, ela fez inúmeras pesquisas, foi um sofrimento para ela aceitar uma proposta. E aí, se aquela proposta não deu certo, esquece, nunca mais ela vai querer se arriscar. E ela percebeu que era dessa situação. Então ela percebeu que ela é uma pessoa elemento terra. Logo, aceitar uma proposta de sociedade ou algo do tipo, se o prejuízo não for algo determinante na vida dela, claro, porque, né, a pessoa vai pegar, tem tudo que ela tem e vai colocar na sociedade. Não, isso não pode ser feito de forma leviana. Mas se não for algo assim grandioso, se for algo assim leve, que dê para suportar os prejuízos, caso eles ocorram, os prejuízos financeiros, eu diria que seria ótimo para ela aceitar a proposta só pelo fato dela sair do elemento terra, dela trabalhar outro elemento, porque isso promove mudanças na mente muito grandes. Ela tomou ali uma atitude que era certo. Dentro da mente dela era considerado certo ela nunca ter aquela atitude. Se ela veio a tomar, isso provoca uma pane positiva. Então, o nome não é pane, provoca uma expansão, melhor assim, uma expansão, uma certa expansão. Novas sinapses na mente são formadas, novos horizontes, né? Cortinas são abertas, portas são abertas, chaves são viradas. Por quê? Porque ela teve uma atitude que retirou ela da zona de conforto. Então, só isso já valeu. Aceitar a proposta. Não deu certo. Não importa. O trabalho que ocorreu interno foi maravilhoso. Mas, como eu disse, se existe a possibilidade teve um trabalho maravilhoso interno e tudo mais, mas a pessoa perdeu tudo que tinha na vida. Não, aí deve haver, né, bom senso. O problema é que quando eu falo isso, deve haver bom senso, tem pessoas que quando escutam isso, parece que há um código, parece que é enviado um código na mente dela, escrito assim, autossabotagem. Ela utiliza esse bom senso
para sempre ficar na zona de conforto. Nesse caso específico aí, da pessoa que é terra, teria que receber uma proposta e ela avaliou, percebeu que ela sempre teve um comportamento de alguém elemento terra e que se ela aceitasse a proposta, ela sairia da zona de conforto. Aí quando ela escuta, mas tem que ter bom senso, ela utiliza isso para se manter na zona de conforto. É o que a mente precisa escutar para algumas pessoas. Mas é importante que eu fale isso porque realmente tem pessoas que, se eu não falar isso, elas vão pegar, vão com tudo, vão se arriscar com tudo. Sem pensar no dia seguinte. Se a pessoa tiver uma. Terra, só que tem um elementozinho fogo ali doido para atuar, certo? É possível que isso ocorra. Ou o elemento ar, né? Doido para atuar. É possível que isso ocorra. Então ela tem que perceber, né? Perceber se aquela situação, né? Se a proposta, caso de errado, se as consequências são aceitáveis. Aceitáveis não, são consequências que dê para suportar. Até porque o crescimento que ela vai ter interno iria compensar. Com certeza. Se fosse algo, né, um prejuízo suportáveis. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá claro? Tá claro o que foi passado? Essa combinação? Porque esse fator, elemento água, terra, tudo mais, não iria ser falado. Foi falado agora de última aula porque, né, o mentor espiritual chegou e trocou tudo com essa questão. Então, a gente mencionou, mas não seria falado. Então, já que eu falei que seria uma aula típica, tinha falado, vai ser uma live atípica, não vamos falar de nada específico. Logo depois eu entrei com esse assunto que é algo específico, porque foi uma questão do mentor espiritual. Quando isso ocorre, a gente faz. E por que ocorre? Porque, com certeza, a maioria das pessoas presentes aqui elas estão precisando de escutar esse conceito, esse conhecimento. Então, a gente permite. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou liberar aqui o áudio. Pode fazer perguntas. Liga o áudio de pergunta aí, Daniela. Liga o áudio de pergunta. Sempre tem problema de ligar o microfone? Ana Paula, pode perguntar. O Igor, você tem uma indicação de material para estudo sobre os elementos? Material para estudar a questão dos elementos? Que fala dessa linguagem que eu estou dizendo? Sim. Quem utiliza essa linguagem é um brasileiro. O nome dele é Renato Liberal, só que o material que ele tem são apostilas. Eu acho que ele tem algum tipo de curso presencial, ou então de finais de semana, assim, e aí ele utiliza o material, mas aí, então eu acho que ele não é vendido. Tá? Ele trabalha bastante esse conceito. Renato Liberal. Foi o que eu me lembro que fala. Mas quem? Não sei se existe livro do Rasputin. Rasputin também fala isso. Não sei se ele tem livro falando. Teria que procurar. Tá? Então, nessa linguagem que eu estou dizendo, eu não sei te informar, querida. Não sei te informar. Agora, falando sobre os elementos água, fogo, tudo mais, tem vários aí. Tá? Aí também não sei te informar qual que seria assim que eu conheço, que é bom. Infelizmente, não vou conseguir te ajudar nesse sentido. Agora,
Se você conseguir essas apostilas do Renato Liberal, tá? Ele deve ter a rede social, Renato Liberal. Depois você procura, aí, ok. Renato Liberal, beleza? Porém, eu acho que é só apostila que não é vendida. Eu não sei se ele vende, tem que procurar. Entre em contato com ele, deve ter rede social, tá bom? Beleza? Igor, Oi. tem a ver com o zodíaco, com o signo? Você tem a ver com signos? Não, olha, os signos, eu era bem, assim, temerário quando era garoto, né? Nossa, signo, você é viagem, tem nada a ver. Cara, o signo retrata a vida de qualquer pessoa. Acho impressionante. O signo é uma forma também de se analisar, sem dúvidas. Sem dúvidas. Os signos, ele é até mais específico. Essa forma, elemento fogo, ar, é algo mais abrangente, é mais fácil de captar. Porque, vamos lá, como é que eu vou identificar se você é gêmeos, é touro, não sei o que, não sei o que lá. É mais, né, é mais complexo. Os elementos, eles são mais abrangentes. Mas, assim, se tem a ver, não, é uma forma parecida, uma variável ali. Só que mais fácil. Só que menos específica. Certo? Não é que tem a ver. É apenas um outro caminho, paralelo. Certo? Vamos supor que você tem que ir para São Paulo. Você tem que ir para São Paulo. Você pode ir pelo Rio de Janeiro, você pode ir para o Espírito Santo, ou pode ir por Minas Gerais. Ambos os caminhos vão levar a São Paulo, só que são caminhos diferentes. Ok? São caminhos diferentes. Beleza? Um vai ser mais longo, o outro vai ser mais curto, só que a estrada esburacada, e por aí vai. O outro vai ser mais rápido, só que corre o risco de ter animais na pista. À noite é perigoso, muita gente correndo, curvas arriscadas, e aí por aí vai. Certo? Porque o meu signo é aquário, daí eu fui pesquisar agora, porque eu nem sabia disso, né? E, coincidentemente, rege pelo ar. Meu signo é ar e eu me identifiquei com ar na hora. Kamikaze. Ah, então seu certinho. Bateu. Uhum. Legal. Ó, tá vendo o que a Lilia fez? Ela, na mesma hora ela pegou, pesquisou esse tipo de comportamento, esse é por atividade, isso é algo muito bacana. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Você pode repetir a questão dos símbolos? Eu me perdi nessa hora. Quando eu falei dos símbolos, Arthur, eu disse que existem símbolos para trabalhar esses elementos? Existem. Só que os símbolos usados para trabalhar esses elementos, eles podem ser os mesmos símbolos que na mitologia grega são usados para trabalhar arquétipos que tratam energias diferentes. Certo? Vamos supor, dá um exemplo para ficar aqui. Aqui. Vamos supor que o diamante supor, tá? Não é. Tô supondo. O diamante é um elemento que é um símbolo que faz a pessoa trabalhar o elemento ar nela. Vamos dar um exemplo. Aí a pessoa vai lá, o diamante trabalha o elemento ar, eu sou o elemento terra, eu quero trabalhar o elemento ar, então eu vou usar o diamante. Até então, parece que tranquilo. Porém, ela está na mentoria. E ela estando na mentoria, ela está usando o arquétipo de Zeus, na mitologia grega. E pode ser que este símbolo, diamante, para o arquétipo de Zeus, seja incompatível.
Ou seja, ela vai estar usando um símbolo para trabalhar um elemento que ela quer, né? Só que seria um símbolo totalmente prejudicial a uma outra energia que já está sendo trabalhada. Aí fica assim, né? Um de encontro ao outro, chocando. O que acontece quando há choque? Quando um choca com o outro, ó, tem uma rua aqui, um carro quer para lá, outro carro quer para cá. Eles se encontram. O que acontece? Fica parado. É o que mais ocorre na vida das pessoas. São energias paradas porque a mente manda informações que se chocam, né? E aí, né, existe a lei da atração, né, que atrai algo, atrai uma coisa, atrai outra. Se essas coisas são conflitantes, elas se chocam e a vida da pessoa fica parada. É o que mais acontece. Então, não é aconselhável para quem está na mentoria usar símbolos para trabalhar esses elementos. Ok? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Aproveitando essa questão, então vamos falar agora o que seria falado desde o início. É o seguinte. Tem situações em que ajudar alguém seria uma pseudo-ajuda e vai ao encontro exatamente dos elementos falados aqui. O elemento água, terra, dentro dessa questão. Vai ao encontro, o que eu vou falar agora. Tem situações em que, às vezes, a gente fica até... né, pô, queria ajudar... Aqui dentro da mentoria, vamos lá, por exemplo, dentro da mentoria. Uma pessoa chega e eu passo uma informação, caso real, vamos lá, caso real. Eu passo uma informação X, como eu passei ontem, na prática. Passei informação de que, olha, vocês ao responder, foi até com o Arthur, acho que com a Daniela, eu falei para eles que para responder à prática é mais fácil, né, fazer copiando a prática, porque foram perguntas feitas, a pessoa copia a pergunta, bota a resposta embaixo e envia. Porque se a pessoa envia a sua resposta, né, se eu estou na rua, alguma coisa do tipo, eu não estou vendo as perguntas, eu tenho que fechar, ler a pergunta, voltar, né, porque as perguntas não ficam decoradas da mente. Eu subir, olhar, subir o bate-papo, ver a pergunta, descer, ir lá, isso aí atrasa. É um atraso. Ainda nesse sentido, vou fazer uma pergunta para vocês e eu já volto ao que eu estava explicando. Aqui, nesse exato momento. Nesse exato momento não, vamos ser mais específico. Vamos supor que você participe de uma masterclass. Masterclass, acho que é uma aula de 2 horas, 3 horas que a pessoa cobra e você vai pagar um valor e você vai participar de uma masterclass. Vamos supor que a masterclass foi R$200 para 3 horas de masterclass. O seu entre aspas, prejuízo financeiro, não é prejuízo, porque é investimento, mas vamos lá, o que você gastou foram, de fato, eu falei 200, né? R$200? Foram, de fato, R$200? Quem acha que não, me fale o porquê. Vou desativar aqui. O sol. Custou R$200. A pessoa pagou R$200. Foram apenas R$200 que ela gastou ou não? Sim ou não? Se não, me explica o porquê. Não. Por que não?
Porque ela gastou o tempo dela ali, 2 horas de tempo. E aí? Então não foi só os R$200 gasto. A sua resposta tá... o caminho é esse, mas tá incompleto. Falta você aumentar isso aí. O tempo, e aí? E aí Energia? Energia. Esse tempo, né? Quem garante que né, quem garante? O certo seria isso. A ideia central é essa. Aquelas 2 horas ali, ela pagou R$200 para ficar naquelas 2 horas, sendo que se ela não tivesse pago aqueles R$200, se ela não tivesse participado, aquelas 2 horas poderiam ser usadas por ela para fazer outras coisas que vão dar benefício a ela também. E que poderiam dar. Né? Se alguém vive totalmente na produtividade, o tempo é algo preciosíssimo. E é essa mentalidade que se deve ter. Então, aquelas 2 horas, aquelas 3 horas que eu falei de masterclass, ela gastou R$200, beleza, R$200 do dinheiro dela, mais 3 horas, tempo que ela não vai ter mais em vida, e esse tempo, ela faria o que com esse tempo? Ela faria algo que o benefício seria maior do que ela teve assistindo a masterclass, somando aos R$200? Maior ou menor? Então, isso varia, é uma variável. Isso é uma variável enorme. Se a pessoa ela não tem isso em mente, tá? A mente dela não é uma mente próspera. A pessoa que tem uma mente próspera, ela deve ter isso assim na veia. Não, beleza, eu gastar R$200, ok, mas são 3 horas, essas 3 horas, qual o conhecimento que eu vou ter ali? Qual vai ser o benefício que esse conhecimento vai me passar? Porque nessas 3 horas ela poderia estar possuindo outro conhecimento, ela poderia estar exercendo um trabalho que ela vai ganhar um dinheiro em outro lugar e por aí vai. Então tem que ser mensurável. Quando ela começa a mensurar isso, a mente ela começa a atrair uma prosperidade assim enorme. E isso, eu sei que a maioria das pessoas que estão me escutando agora estão pensando assim, nossa, mas eu fico horas e horas e horas sem fazer nada, então se eu for pagar R$200 por 3 horas, eu vou me preocupar mais com o dinheiro, porque se eu não fosse pagar, eu não estaria fazendo nada. Esse pensamento é um pensamento burro, é um pensamento burro. Não importa, tá? Aí nesse momento, se ela é uma pessoa que não está fazendo nada ou não. O que importa é ela adotar isso para a mente dela aceitar a energia da prosperidade. Porque quando ela começa a verificar isso, pensar nisso, a mente ela vai se tornando próspera. Ela vai entendendo isso, ela vai dando valor ao tempo, e por aí vai crescendo. Nesse sentido, o tempo é algo precioso que deve ser valorizado. Tempo é algo poderoso, que a pessoa tem de valorizar o tempo, e assim, quando ela começar a valorizar o tempo dela, automaticamente, nos dias seguintes, a mente vai começar a utilizar aquele tempo de uma forma, assim, cada vez mais assustadora no bom sentido, tá? Cada vez melhor, cada vez mais sublime. Esse é o sentido. Bom, aproveitando esse gancho, fiz esse gancho e voltando ao que eu estava falando. Então, eu estava falando que tem determinadas situações, eu usei a mentoria como exemplo e usei o que eu falei ontem, na prática, onde as pessoas eu passei a prática, que tinham perguntas, e as pessoas, algumas copiaram e me responderam
né, com a resposta embaixo da pergunta. Outras só botaram o número e enviaram a resposta. Dessa forma, aí demora, tem que ficar voltando, subindo, descendo, lendo a pergunta, voltando. Demora. E em tempo requer isso. É uma coisa que, nossa, pô, eu não vou. Na mesma hora eu falo, não, eu não vou perder tempo fazendo isso. Não, a pessoa copia e responde da forma correta. Todo mundo, a maioria fazendo certo. Aí, 2, 3 que não estão, aí as pessoas têm que se adequar. Até mesmo para elas captarem isso. Tá? Uma percepção. Porque se eu for passar a mão na cabeça também, eu vou estar fazendo mal a elas. Só que eu fico com pena, dá pena na hora. Eu fico, pô, né? Porque, né? Só porque é uma coisa pública, tá todo mundo vendo ali. Mas tem que ser feito isso pro bem da própria pessoa. Ou seja, ainda dentro dessa questão, ainda dentro disso, quando é isso que eu estou dizendo, né? Eu não estou justificando a questão de ontem, não. Eu estou usando o ocorrido de ontem, que aconteceu, de uma forma exemplificativa, que eu lembrei, poderia usar do outra. Tá? Eu não estou justificando, eu estou trazendo um conhecimento para vocês. Independente de ter acontecido ontem, eu iria falar aqui agora. Certo? Uma outra situação. A pessoa, vamos supor que eu faço uma explicação, eu passo uma explicação e a dúvida da pessoa é algo que a minha resposta vai ser exatamente o que eu falei na explicação acima. Quando isso ocorre, a pessoa, isso, vocês têm que entender isso, vocês devem usar isso na vida de vocês, exatamente isso, das duas formas, tanto quando vocês estiverem figurando na explicação. É claro que isso numa relação de amizade e tudo mais, né? De trabalho, de vendas, aí são outros 500 aí, né? São outros 500. Eu, no meu trabalho, faço isso porque eu me preocupo com o crescimento da pessoa. Sempre. Eu jamais vou dar como resposta algo que eu mencionei anteriormente. E nem vou falar de outro, nem vou explicar de uma outra forma se está muito claro. Ó, a resposta, o máximo que deve ser feito está explicado, já está explicado acima. Leia novamente. Não entendeu? Leia novamente. Não entendeu? Leia novamente, até entender. Porque se está algo notório ali, a pessoa tem que entender isso aí. Porque se tem algo estampado e a pessoa não entende, explicar para ela de novo seria a mesma coisa de chegar para uma criança, né? A criança ela vê uma lareira pegando fogo, e ela vai lá e vai botar a mão. Aí a chefe fala, não, filho, não, pode botar a mão aqui não. Não, meu filho, não bota a mão aqui não, tá? E tira. Aí ele vai lá, vai botar a mão de novo. Não, filho, não bota a mão não, e tira. A criança vai lá colocar a mão de novo, vai botar a mão de novo, aí chega, faz um carinho, beijinho. Não, filho, não, bota a mão aí não. E também não vai dar um esporro. Vai falar, filho, ó, se você botar a mão ali, você vai queimar. E tem dor. Então não coloque a mão ali não, tá? Aí a criança vai entender. Ou seja, não podemos dar a comida já mastigada. A pessoa, ela deve saber mastigar. Não devemos dar o peixe, devemos dar a vara. Se a pessoa não aprender a pescar, quando a pessoa que dá o peixe sumir, ela vai morrer de fome. Certo? Isso deve ser entendido das duas formas. Você deve visualizar você nas duas posições. Porque isso ocorre muitas vezes dos dois lados. Tanto com você atuando frente às demais pessoas, em vez de explicar, em vez de dar a vara, você vai lá e dar o peixe. Nesse sentido, você está fazendo mal a ela, você não está ajudando. Você
você vai estar fazendo mal a ela. E quando fazemos mal a alguém, o mal retorna. Não importa se você acha que está fazendo bem. Se você está fazendo mal... Não. Se você está fazendo mal achando que está fazendo bem, o mal volta para você. Caso típico, esmola para morador de rua. Pagar prato de comida. Pô, tem como você pagar um prato de comida para mim? Eu tô morrendo de fome. Você vai lá e paga. Tá errado. Tá errado. Fazendo mal à pessoa. Agora, se você, né, fazer um trabalho junto a essa pessoa ser reinserida na sociedade, ótimo. Mas não tenho tempo. Então, esse dinheiro que você gastou comprando prato de comida, pega esse dinheiro e doa para uma instituição séria que trabalha em prol de reinserir moradores em condições de rua na sociedade. Aqui no Rio nós temos um trabalho nesse sentido. E as pessoas os nossos maiores obstáculos são justamente essas pessoas que dão prato de comida e tudo mais. Elas figuram como verdadeiros patrocinadores de moradores de rua. É claro que isso atrai escassez para ela. Mas ela, na mente dela, ela acha que está ajudando. É o ego, né? O ego faz isso. E, na verdade, ela está prejudicando um lugar que trabalha de forma séria para fazer uma reinserção de pessoas, de moradores de rua na sociedade, de volta à sociedade. Então, em vez de pagar o prato de comida e dar para massagear o ego, pega esse dinheiro e doa para uma instituição séria que ajuda moradores de rua. Mês passado, né, teve mais 3 pessoas, né, que foram reinseridas. Qual o trabalho, o norte ali? O norte, primeiro, é pegar pessoas que estão em condição de rua, ver a pessoa que ela deve chegar até a gente, né? É lógico que nós deixamos iscas, aí, às vezes, nós oferecemos almoço e tudo mais, aí é uma isca. Elas chegam até a gente percebe quem está, né, querendo mais, mas mesmo as que estão querendo mais, 99% das vezes são pessoas dependentes químicas, alcoólatras, não tem jeito. A gente pega, coloca ela né, pagamos um aluguel, um lugar, um quartinho onde tem banheiro, cozinha e tudo mais. No que ela é colocada ali, né, ela né, vai indo nas palestras e tudo mais, ela vai, né, começando a querer, né, buscar um trabalho, porque ela tem um lugar para morar. Ela vai buscar um trabalho para poder ter dinheiro para comprar comida, porque a partir do momento que ela sai na rua para ficar pedindo dinheiro, não condiz com o fato dela estar ali dentro, numa moradia. E isso, né, não estou levando em consideração estelionatários, que tem bastante também. Mas no caso de pessoas que procuram ajuda, elas não são estelionatárias. Elas são pessoas que estão doentes. É diferente. E aí, com o tempo, ela vai entendendo isso e ela atrai o emprego. Né? Também, estou falando de uma forma simplificada, atrai o emprego. E depois de mais ou menos 4, 5, 6 meses, né, com a gente pagando aluguel, ela mesma sai, procura um outro quartinho com ela pagando, né, com o dinheiro do trabalho que ela conseguiu, e aí a vaga passa para uma outra pessoa, e essa pessoa foi o quê? Retirada da rua e reinserida na sociedade. Né? Aí tem todo o trabalho de documentação, que tira RG e SPF, certidão de nascimento. Aí no que a pessoa ela volta, né, no que ela está trabalhando, no que ela está morando no lugar, aí a família dela, porque a maioria tem família dessas pessoas. Só que a família, sabe quando a pessoa está tão desacreditada que a família já não tá já larga de mão? São essas pessoas. Aí a família, quando vê que ela está pagando aluguel, trabalhando, nossa, a família entra adora. Aí a família retorna ao contato com ela, aí sim, quando a família volta aí, ela está reinserida realmente na sociedade. Esse é um trabalho sério. Só que esse trabalho sério, o maior vilão são as pessoas que ficam pagando almoço
para morador de rua, para um morador de rua, fica dando esmola, né? Então, é a primeira vez que eu estou falando esse caso um pouquinho mais abrangente para ver se as pessoas entendem isso, né? Porque tem pessoas que não conseguem entender. Eu explico isso aí, a pessoa me fala, nossa, mas olha só, a pessoa te pede comida, é um ato tão de amor do ser humano, dar comida, isso. A pessoa fala, e depois que eu dou essa explicação. Aí, pô, eu largo de mão. Aí não tem como explicar mais, não tem como continuar a explicação. Mas é isso. Esse fenômeno, né, essa mesma coisa, ocorre em diversos setores. E você passa por essa exata situação, né, só que em proporções diferentes, em diversas energias na sua vida. Igualzinho. Esse mesmo exemplo que eu falei aqui, da esmola, da pessoa que dá esmola para o morador de rua, e ele se perpetua na rua, e da questão de alguém pagar o aluguel, dela ter atitude de pagar aluguel, mesmo ela sendo uma alcoólatra, mesmo ela sendo uma viciada, sem preconceito, não existe isso. Ah, não, ele quer pegar comida para beber, ele quer se aproveitar de você para beber, você está pagando o aluguel para ele, mas ele está se drogando lá na esquina, isso é preconceito, porque aquilo é uma doença. Não é pessoa que está ali usando droga por lazer, não, são pessoas doentes. Tem que entender isso. Não existe essa compreensão. E esse mesmo fenômeno ocorre na vida da maioria das pessoas, só que em proporções diferentes. Uma proporção é esta que eu acabei de falar. A pessoa, eu dou uma explicação, a pessoa não entende, e aí, se eu chegar embaixo e falar a mesma coisa com palavras diferentes, ou falar exatamente a mesma coisa de novo, eu vou estar o quê? Eu vou estar aí deixando aquela pessoa parada. Eu estou atrasando a evolução dela, não estou deixando ela, eu estou perpetuando uma ignorância nela, estou perpetuando uma falta de uma energia parada dentro da mente dela. É a mesmíssima coisa, é a mesmíssima energia, só que em proporções diferentes. Estou sendo claro? Está sendo claro? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Deixa eu desativar aqui. Alguma dúvida? Eu tenho. Pergunte, querida. Jones, gostei do fundo de tela, hein, Jones? Gostei. Pode falar, Lília. Doação de cestas básicas também? Doações de cestas básicas também? Em que situação? Para morador de rua? Para famílias carentes. Não. Porque olha só, veja bem. Uma coisa, família carente é uma coisa. Um morador de rua é uma outra coisa. São coisas diferentes. Porque a questão primordial aí é que o morador de rua, ele está parado. Ele não está trabalhando. Não busca trabalho. Está ali. Se a família é carente, mas qual o motivo da carência? Qual o motivo da carência? Estão desempregados? Funciona dessa mesma forma, porque emprego tem vários aí. Nem existe estar desempregado. Só está desempregado quem quer. Tem vários empregos aí. Na internet mesmo, se a pessoa se ela tem um celular, ela já tem um monte de emprego. Um afiliado, tem várias opções. Agora, tem pessoas que elas trabalham, mas ganham muito pouco, né? Porque são desprovidas de conhecimento e tudo mais, mas elas trabalham todo dia e tudo mais, só que o dinheiro de salário, né, não rende. O ideal é fazer com que aquelas pessoas entendam isso e cresça. Seria o ideal. Só que sabemos que isso é um trabalho mais longo. Aí, nesse sentido,
tá fazendo doações aí de uma cesta básica, eu entendo ser ok. Eu entendo ser ok, nesse sentido que eu estou dizendo. Agora, se a cesta básica é um fator que vai fazer com que aquela família se mantenha na zona de conforto, aí funciona da mesma forma. O morador de rua. Tem pessoas aí que vivem de esmola dos outros. Aqui do Rio de Janeiro é comum, no metrô, eu sempre vejo isso, vai uma pessoa, né, com um filho pequeno, bebê às vezes, aí conta uma história triste ali, todo mundo acredita e doa dinheiro. E ele faz isso 30 vezes por dia. Tem pessoas, eu sei, que ganham 10 mil reais por mês fazendo isso, contando a mesma história triste. Tem pessoas que chegam no centro da cidade, isso deve ocorrer em todos os estados, né? Algo específico do Rio. Elas vão arrumadas pro centro, chega lá, elas tiram a roupa, botam uma roupa de morador de rua, e aí faixa e ficam pedindo esmola. Aí um monte de trouxa vai lá e dá. Alugar crianças para fazer isso, porque criança é algo que faz com que as pessoas, principalmente que tem filho, elas ficam sensibilizadas. Quando tem criança junto à pessoa, aí as pessoas vão lá e dão doação. Tem pessoas que alugam crianças para fazer isso. Porque se a mãe é uma mãe boa, um pai bom, ele não vai usar o filho para pegar esmola na rua. Não vai fazer isso. É uma coisa bem lógica. Certo, Lília? Certo. E mais uma dúvida. E os indígenas? O que tem? Que estão na sinaleira, aqui tem bastante. Os indígenas? Que o quê? Na sinaleira, pedindo esmola. Pedindo esmola. Não. Vendendo produtos assim, né? Não. Aí que tá. Muitas crianças. Não, né? olha a diferença. Olha a diferença. Uma coisa é pedir esmola. Outra coisa completamente diferente é pessoas que estão vendendo alguma coisa. Aí a pessoa está vendendo algo, você nem quer aquele algo, mas você vai comprar para ajudar, ótimo. Eu faço muito isso. Porque a pessoa está trabalhando, ela está trabalhando a energia do trabalho, a troca de energia, ótimo. É muito diferente alguém que está pedindo esmola de alguém que está vendendo algo. Pode ser um chiclete de 10 centavos, mas ela está trabalhando, ela está fazendo uma energia. É muito diferente, tá, Lília? Ok, obrigada. Aí se é... A questão do indígena, a diferença dos indígenas é o seguinte, né? Não tem a ver com isso que você trouxe, mas como você usou a palavra indígena, é sempre bom ressaltar isso aqui. A pessoa que exerce qualquer tipo de trabalho em prol de levar a cultura nossa aqui para a cultura indígena, se aquela tribo ainda tem uma cultura indígena sendo trabalhada, a cultura daqui não deve ser levada para lá, são mitologias diferentes. Aí vão lá, tiram carteira, identidade do indígena, mostram essa cultura daqui para eles, achando que estão fazendo bem para eles. Não, estão fazendo mal, estão indo contra todo o universo. Porque se eles fossem pessoas que vivessem a nossa mitologia, né, a mitologia não é algo escolhida por eles, achei nesse caso, é algo do universo, na mitologia indígena lá. Se eles estivessem vivenciando a nossa mitologia, eles iriam evoluir do jeito que estão, da mesma forma que a gente evoluiu aqui. Eles não evoluem no que diz respeito à tecnologia, porque são mitologias diferentes que devem ser respeitadas. Aí quando alguém faz esse trabalho, e alguém que pensa, nossa, mas o índio está lá vivendo uma situação ruim, nós temos que trazer ele para a sociedade, porque eles estão sofrendo, a pessoa que fala isso é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Certo? Só que tem muitas tribos que são verdadeiras favelas, né? Aí já é caso perdido. Já a cultura daqui já foi levada para lá e já destruiu toda a cultura deles. Aí o resultado é isso aí, pobreza total.
total, escassez, pobreza total. É uma pena. Minha ajuda não vai ter. Lá, não vai ter. A não ser que fosse uma decisão deles, né, se inserir nessa cultura nossa aqui. Aí tá bom, aí vai trabalhar e tudo mais. Aí eu poderia ajudar. Certo, querida? Eu tô dando esse exemplo só para ficar claro aí a percepção. Bom, vamos fazer o Voltar na Origem, são 10h30. Passou do tempo, mas vamos fazer o Voltar na Origem, conforme combinado. Então, só para finalizar, falamos hoje de algo importantíssimo, que são os elementos água, fogo, terra e ar. Identificar qual é o seu elemento principal e, a partir de então, você ter a percepção e trabalhar os outros. E isso requer apenas uma reflexão, de acordo, né, refletir sobre as suas decisões, sobre o seu dia a dia, identificar o seu elemento, identificar qual que você deve trabalhar mais, e sempre numa tomada de decisão mais importante, você refletir sobre isso é um fator importante. Você utilizar essa questão dos elementos para identificar qual é o elemento primordial da pessoa que está ao seu lado, e a partir daí, né, a partir dessa identificação, você vai conseguir se comunicar melhor com ela, utilizando o elemento que ela é primordial, ou se você quer fazê-la crescer, se é um familiar, por exemplo, aí você pode usar desse conhecimento para fazê-la sair da zona de conforto. Mas tem que ser algo bem explicado, senão vai gerar choque, né? Pessoas pelo qual você necessariamente tem de conviver diariamente, por exemplo, do trabalho, se você identificar o elemento primordial dela e você atuar com ela de acordo com esse elemento, maravilhoso. Vai ser assim, de piores inimigos para melhores amigos, de um dia para o outro. Essa é a importância. Esse foi o norte aí dessa live de hoje. Eu vou encerrar a gravação e vamos fazer o Voltar na Origem. A prática, para quem, caso essa live esteja no YouTube, você está assistindo no YouTube, a prática que foi falada no início dessa aula, ela vai ser feita, só que você não vai ver porque nós vamos encerrar a gravação. Então, procure aí nosso site, igorriqueza.com.br. Vê lá como faz para participar do grupo Acesso à Mentoria, ou se você quiser ingressar na mentoria, né, de uma vez, aí você tem que responder umas perguntas antes, né, a gente tem que ver aí se você está apto ou não, e aí você vai poder fazer essa prática ao vivo, porque nós fazemos assim, de uma maneira assim, pelo menos uma vez a cada 3 semanas, uma vez por mês, pelo mínimo, nós fazemos. Então vou encerrar a gravação aí. Encerrar a gravação agora. Agradeço a presença.